Bom dia, boa tarde, boa noite. Caio, terapeuta Reiki aqui com vocês. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do medo, né? Como o medo influencia a gente, como fica o nosso campo quando o medo está a todo vapor vibrando na gente. Fica comigo aqui se você tem interesse neste tema e como usar o medo ao seu favor. Vou abordar uns tópicos, né? O que o medo faz na nossa aura, use o medo ao seu favor, o que te faz perder, o medo te faz perder oportunidades, o medo atrai doenças e problemas e como ter coragem. Vou falar um pouquinho das experiências que eu tive, né, quando eu comecei nessa jornada aí, da espiritualidade e como eu usei o medo ao meu favor. Então fica comigo aqui até o final deste vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, seja bem-vindo. Deixe seu comentário aqui de alguma situação que você teve algum medo que te deixou abalado, né, para a gente poder trocar uma ideia. E vamos lá. O que o medo ele faz no nosso campo áurico, né? Como eu sempre estou falando aqui, o medo, né, a humanidade ela é movida, às vezes praticamente dominada, pelo medo, né? A mídia sempre está colocando medo nas pessoas através das notícias tensas que tem pelo mundo afora. Às vezes são notícias falsas, né? Às vezes coloca toda aquela manipulação ali para poder entrar no subconsciente da pessoa ali, para ela deixar sempre naquele estado de medo, de pânico, de ansiedade, aquele negócio todo, né? Então o medo ele vem sendo um mecanismo do sistema para poder dominar as massas. E querendo ou não, o medo ele é o alimento, um chi, uma parte negativa, um chi mais carregado de negatividade, que o pessoal lá de baixo costuma usar para poder alimentar aí os seus arsenais, os seus laboratórios, aquela coisa toda que vocês já sabem aí, que eu comento aqui nos vídeos. Então o que o medo ele faz no seu campo áurico? O seu campo ele tem uma luz emanando o tempo inteiro. Se você está bem, se você está em harmonia, se você está equilibrado, você tem o campo de energia que ele está vibrando constantemente. Então quanto maior a informação, maior consciência, maior expansão, maior o seu campo, né? E se você está começando a vibrar no medo, essa luz que você está emanando, ela começa a diminuir. Então ela vai diminuindo e você começa a emanar um tipo de situação, uma energia de uma polaridade negativa, que vai atrair constantemente situações negativas para você. Então, digamos o seguinte, se você está num local onde tem muita situação desfavorável acontecendo, e você vê situações que vai te acarretar um medo extremo, você vai abrir a guarda para que você possa ser aí, possivelmente, talvez uma vítima de ataque. Então você vai estar totalmente aberto ali a chuvas e trovoadas. Então você não vai conseguir pensar direito, você não vai conseguir raciocinar direito, você vai começar a agir por instinto. E quem está no local ali vai ter um domínio sobre você. Então se você for no local, discutir alguma situação, falar algum projeto, alguma situação assim, as pessoas que estão lá, se elas imporem o medo em você, você vai ter a tendência a concordar com tudo que elas falam. Você vai ser ali praticamente laçado com a energia delas, né, por conta dessa situação. Você vai estar, digamos assim, na cova dos leões, né, para você entender. Você não vai conseguir se impor porque você vai estar começando a agir no automático ali por instinto, por conta do medo que está acontecendo com você. Do outro lado da matéria, a situação é a mesma coisa. Quando você está com medo, o domínio sobre você é praticamente total, porque você não vai ter aquela luz para poder repelir qualquer tipo de ataque. Então você vai estar aberto aí a chuvas e trovoadas. Então o seu campo ele vai diminuir e você vai começar a vibrar totalmente desequilibrado ao seu redor. E vai vibrar uma energia ruim, uma energia assim não favorável, que vai atrair situações negativas, que vai favorecer para que você diminua também a sua imunidade, aumentando a ansiedade, aumentando o estresse e ficando nesse ciclo constantemente, vai começar a desenvolver aí as síndromes do pânico. Então você vai começar a ter medo de sair na rua, vai começar a ter medo de falar não para as pessoas, vai começar a ter medo de se expor, vai começar a ter medo de conversar com as pessoas. Então assim, você vai ficar totalmente à mercê dos outros. Então é uma situação que você tem que corrigir, que você tem que começar a verificar isso e a se impor. Você tem que ter coragem de se impor, de impor suas ideias. Porque se você fala sim para tudo também, você começa a ficar abrindo espaço para o medo te dominar. Porque se você dizer não, você quando fala sim para tudo, você tem medo de desapontar as pessoas. Então você começa a diminuir o seu campo magnético, o seu campo elétrico ali, de autoproteção. O medo ele te faz perder oportunidades.
É como eu falei, se você está constantemente com medo, como que você vai arriscar? Como que você vai dar um próximo passo? Como que você vai explorar mais as infinitas possibilidades que aparecem na sua vida? Tanto para a vida pessoal, financeira e principalmente espiritual. Porque se você tem medo, se você está num círculo de pessoas, se você está ali dentro de uma egrégora, digamos assim, que só fala de um certo conceito, só fala de um certo tema, e você não pode impor temas de fora, porque senão você é excluído, como que você vai criar oportunidades para você? Como que você vai explorar o mar, digamos assim? Como que você vai sair do aquário que você está inserido para poder explorar o mar, a imensidão do mar que tem aí a oferecer tudo de bom e de melhor para você? Então, enfrente o medo, você tem que tentar ao máximo trabalhar o medo em você. É normal do ser humano ter medo do desconhecido. Vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês entenderem de como que eu comecei nisso e como que eu cheguei aqui até hoje, com toda essa gama de informação, como que eu fiz isso, porque eu usei o medo ao meu favor. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui curioso com as coisas, né? Principalmente com essa parte espiritual, eu sempre busquei isso, eu sempre fiquei pesquisando qual que era o caminho certo a ser seguido, né? Religião, qual religião seguir, qual caminho seguir, qual caminho é o caminho certo, né? Que vai para a escada para cima, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço, aquele negócio todo. Então eu sempre fui um curioso em relação a isso. Para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão, aquele negócio todo. Então, quando eu fui ficando mais, falta ali, vamos colocar aí dos 18 anos, né? Aconteceu um fato que uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima a mim, começou a incorporar. E sempre que ela começava a incorporar, o que acontecia? Não eram coisas boas, porque ela bebia muito, abriu o campo todo dela, tinha outros fatores envolvidos, como uma depressão, ansiedade generalizada, aquele negócio todo, um desequilíbrio emocional oscilante, e acoplava um ser. E esse ser queria fazer com que ele suicidasse. Então, quebrava tudo, gritava, aquele negócio todo. E quando isso aconteceu, a primeira vez que aconteceu, né, teve até polícia no meio envolvendo e tal, os policiais seguraram a pessoa ela ficava assim com uma força sobre-humana, digamos assim, né, ficava com uma força a mais. E dois policiais segurando ali, aquele negócio todo, a pessoa, ninguém sabia o que estava acontecendo e tal. E eu já tremendo as pernas ali, tremendo aqui nas bases. Aí o policial virou e falou assim, será que isso não é espiritual? Quando falou isso, meu amigo, minha amiga, o cidadão levantou a cabeça assim e falou, o que você entende disso? Com a cara toda, sabe? Toda assim, para impor medo mesmo. Aí, se eu tivesse caca pronta ali, já tinha sido ali mesmo. Aí eu já fiquei tremendo nas bases, aquele negócio todo, eu falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo na minha vida? É uma coisa assim, que quando você enfrenta pela primeira vez, você fica totalmente sem reação. O medo que você fica aumenta assim exponencialmente, você fica querendo achar uma porta de saída ali, uma porta de emergência, ó, acelerar. Aí na época eu fiquei com aquilo na cabeça, remoendo aquele negócio na cabeça, aquela cena, e fiquei remoendo. Na época eu estava fazendo crisma, né? Estava fazendo crisma, aquele negócio todo. Conversei com o meu catequista lá, com o meu professor de crisma lá, falando com ele que aconteceu tal situação. Aí ele me passou algumas dicas para fazer, aí eu fui fazendo, fui estudando, comecei a aprimorar, comecei a correr atrás. Como assim? Como que eu usei o medo a meu favor? Muitas das pessoas fariam o quê? Poderiam excluir a pessoa, poderiam ficar longe da pessoa, poderia passar longe da pessoa, às vezes até mudar de residência, né? Sair fora, correndo, não passar nem perto mais da casa, por medo. Eu fiz o quê? Eu comecei a estudar sobre isso. Por que isso acontecia, como que isso acontecia, como proceder quando isso acontecia, né, caso acontecesse, e como fazer com que a pessoa fechasse o campo dela ali, para isso não acontecer novamente. Então eu comecei a correr atrás, lendo, estudando, pesquisando, conversando com pessoas a respeito disso. Beleza. Aí depois de novo acontecia a mesma situação. E foi acontecendo várias vezes. Aí quando eu já vi a pessoa começando a ter uns papos esquisitos, aquele negócio todo falando que estava vendo coisa passando assim, eu pensava comigo, nossa, vai acontecer de novo. Aí vinha de novo. E quem estava lá? Eu. Sempre eu estava na situação praticamente ali sozinho ali para segurar a onda ali. Na maioria das vezes, né? Sempre às vezes vinha vizinho,
vinha meu irmão para ajudar também, vinha pessoas próximas ali para poder ajudar. E constantemente, no maior caso, eu sempre estava lá de início. Eu sempre estava lá e falava, nossa, esse negócio sempre está acontecendo comigo, oh, meu Deus do céu. E o cidadão falando, né, que tinha vindo, que ia levar ela de qualquer forma e tal, aquele negócio todo, e que eu não tinha, e queria conversar comigo, e eu só ficando com medo, tremendo, e ele tentando cada vez mais colocar palavras na minha cabeça para que eu ficasse com mais medo e raiva no momento. Então, o tempo foi, o tempo vai, aquele negócio todo, você vai ficando calejado. Você vai ficando calejado com o negócio. E chegou um determinado momento que, quando isso acontecia, eu já tinha uma certa experiência no assunto. Quando eu via aquela movimentação toda, quando essa pessoa próxima a mim me via já com um cidadão incorporado lá, ela já ficava com medo. Aí quem começava a ficar com medo era ela. Quem começava a ficar assustado era ela. Por quê? Porque eu já ia sem medo. Eu já ia orando sem medo, pedindo orientação ali, chamando a galera que eu já tinha afinidade para poder estar ajudando ali a resolver a situação. E depois veio o reiki, comecei a estudar com o reiki, e cada vez mais que acontecia certas situações desse tipo, era só fazer sim. A pessoa ela já ficava calma, já ficava já mais na dela, já falava assim, nossa, estou sentindo um alívio. Então, são situações que você tem que buscar entender, buscar conhecer, para que você possa ter domínio da situação. Seja para isso, seja para qualquer coisa. E hoje eu digo que a minha inspiração vem através de certas situações desfavoráveis que me acontecem, que eu procuro entender sobre aquilo, passo a passo, para eu poder me estar preparado, para caso, se acontecer de novo, eu já estar ali com todas as ferramentas disponíveis ali para poder estar atuando. Não só na parte espiritual, mas na parte física. Se acontece de alguma pessoa próxima a mim, às vezes tem algum problema em alguma parte do corpo, eu procuro entender aquela parte ali, como que funciona a mecânica do corpo, a mecânica, a fisiologia ali dos medicamentos ali, às vezes. Eu tento entender o porquê que está acontecendo tal dor em tal parte do corpo, né? Sempre olhando ali nas duas faces da moeda. Então, sempre que acontecer uma coisa desfavorável a você, meu amigo, minha amiga, use o medo ao seu favor. Busque entender, compreender a razão desse medo, o porquê que isso está acontecendo e como você pode usar isso para poder crescer, para poder buscar informação e poder atuar em cima disso, para que isso não se venha a repetir, ou se caso acontecer, você já esteja preparado ali, totalmente armado, digamos assim, entre aspas, para poder resolver a situação, né? Como você pode ter coragem para enfrentar o medo? Como eu disse, o medo é uma situação normal da vida, né? Porque o medo ele te faz ou você ir para cima ou você fugir. Você sempre tem que ter esse equilíbrio. Para você ter coragem, você tem que experienciar. Se você tem medo de altura, você começa a subir degrau por degrau e vai observando. Sobe um degrau, olha para baixo. Se você começou a tremer as bases ali, fica ali mesmo, fecha os olhos, equilibre. Né? O medo ele sempre vem para te deixar em alerta, em fugir ou reagir. Então você tem que tentar sempre experienciar isso, ver até onde você consegue o seu limite. Se você chegou no seu limite, pare aí, não vai mais além disso. Pare no limite, respira fundo e pense, por que isso está me causando medo? Por que isso está me causando essa situação? O que eu fiz na vida para isso estar me causando essa situação? Feche os olhos e esvazie a cabeça. Se conseguiu equilibrar a esse ponto, sobe mais um degrauzinho, vai subindo. Eu teve um tempo que eu comecei a ter medo de altura, eu começava a ter vertigem, começava a ter tontura, aquele negócio todo. E depois de um tempo, eu comecei a explorar aqueles tirolês, aqueles negócios todo, em metros e metros de altura. Olhava para baixo assim, na suavidade, porque você vai experienciando. Então, quanto mais você, como no caso da altura, você vai tendo medo, enquanto você não experienciar a situação, não enfrentar ela de frente, você não vai ter a coragem manifestada. Porque a coragem ela só vem quando você enfrenta o medo para superá-lo. Né? Então, quando você enfrenta o medo, a coragem ela aparece. A coragem ela já se implanta dentro do seu ser. Então, se você tem medo de uma situação, olhe para ela, equilibra ela e vai aos pouquinhos, certo? Na parte espiritual, eu digo que é importante que você cada vez mais estude determinado assunto. Porque temos a tendência de ter medo do desconhecido. Então, às vezes, as coisas começam a se manifestar, começam a
fazer barulho de madrugada, começa a fazer barulho não sei aonde, as coisas começam a mexer, aí você começa já a ficar já trincando. Então quando você começa a ter esse medo, dar essa atenção para esses camaradas que fazem essas bagunças, essas manifestações, eles vão continuar fazendo isso constantemente. Enquanto você não parar, olhar, falar assim, tá mexendo ali, beleza, bem-vindo, vamos tomar um café. Aí as coisas começam a parar. Então você tem que ir aos poucos, vai aos poucos. Não adianta você também querer, às vezes, ter medo de uma certa situação e vai fazer ela ao extremo, você tem infarto. Então tem que ir aos degraus, aos poucos, né, para você estar alcançando aí o ápice da coragem. Então eu espero que este vídeo possa ter clareado um pouquinho para você aí. Se você gostou, se inscreva, compartilha, comenta. Me segue lá no Instagram lá para mais dicas. É isso aí. Obrigado, tamo junto.